Olá, meninos! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Com a tia está tudo bem, graças a Deus. Estamos mais uma vez aqui, para nossa aula de religião. Dessa vez o nosso assunto é falando sobre os profetas. Só querendo lembrar aqui rapidinho a vocês da nossa aula anterior, que foi falando sobre qual é o seu reino, tá bom? Então, na atividade da aula anterior, que eu ainda estou recebendo, ainda não recebi de todos, gostaria que todos tivessem a preocupação de uma dessas atividades para não deixar acumular, tá bom? Então, vamos fazer a correção rapidinho da atividade antes de entrar na aula. Primeiro, pinte as coroas em que as frases estão escritas corretamente. Use a cor que representa o sangue da família real. Primeira coroa. O rei é alguém tratado de forma igual aos outros? A segunda coroa. O rei toma decisões e é tratado de forma especial? A terceira coroa. Não existe mais reis. A quarta coroa. O rei e sua família têm lugar privilegiado diante dos outros. Quais coroas devem ser pintadas, de acordo com o que pede na questão? A segunda coroa, pintada na cor azul. E a última coroa também a ser pintada na cor azul, ok? A segunda, escreva com suas palavras a diferença entre rei e súdito, certo? Ela é bem pessoal. Terceira, complete as palavras abaixo. Letra A. O nome do primeiro rei que governou o povo de Israel. Ele se chamava Saul. Letra B. O último dos juízes foi Samuel. C. Foi considerado o melhor e o mais querido dos reis. Foi o rei Davi, sem dúvida. Letra D. Filho do rei Davi que assumiu o seu trono. Foi o rei Salomão. A quarta questão. Além de governar o reino, que outras atividades o rei Davi exercia? Ele era músico, tocava e dançava para o Senhor, certo? A quinta questão. Escreva na Bíblia o nome da rica literatura deixada por Davi. Nós observamos lá na aula, que eu falei, que essa literatura foi o livro dos Salmos, ok? A sexta, o que você pode fazer para se aproximar de Deus? A resposta é pessoal, cada uma, sabe o que deve fazer para se aproximar mais de Deus. A sétima, qual rei substituiu Deus por dinheiro? Foi o rei Salomão. A oitava, a decadência do reino fez o povo se dividir em dois grupos. Quais são esses reinos? Eles ficaram conhecidos como Israel e Judá, certo? A nona questão. Encontre no diagrama as ações de Davi que aparecem no canto do rei Davi. Isso está lá na página seguinte. Então, no diagrama aí vocês vão encontrar dançar, cantar, louvar e lutar, certo? Então, a 10ª questão. O que você considera importante para a pessoa que governa uma cidade ou um país? Essa resposta ela é totalmente pessoal, ok? Nós vamos agora para a aula de hoje, que se encontra na página 44 e a página 45, certo? O nosso assunto de hoje é profeta, mensageiro de Deus, certo? Profeta, mensageiro de Deus. Tia, mas só existia profeta antigamente? Não, ainda hoje existem os profetas, com uma diferença, Hoje qualquer um de nós pode ser o profeta. Quem é o profeta? É aquele que leva a palavra de Deus, que leva algo de Deus para alguém. Uma palavra, um conselho, enfim. Então todos nós somos e devemos, sempre falar algo bom da parte de Deus para alguém. Tem sempre alguém precisando de ouvir, tem sempre alguém com uma necessidade nessa parte. Assim como os profetas,
Pessoas que veem muito além dos seus próprios interesses e que fazem parte da história do povo de Deus. Nós hoje também podemos ser mensageiros, quando deixamos Deus agir em nosso coração e levamos ao outro notícias de otimismo, de paz, de fé e de esperança. A tia acabou de dizer, né? Que cada um de nós pode ser um profeta hoje. Levando amor, levando a palavra de esperança, levando a palavra de paz, uma palavra de conforto, né? Conforme a necessidade, uma palavra de esperança, de fé. Então, nós podemos fazer isso também nos dias de hoje. No Antigo Testamento, sempre que o povo se distanciava de Deus, surgia alguém iluminado que lhe mostrava a importância da oração e da fé. Quem eram eles? Os profetas. Então, eles tinham esse cuidado, né, com as pessoas, quando eles percebiam que as pessoas estavam distanciadas, quando elas estavam com algum problema, né, quando elas estavam com alguma dificuldade, eles procuravam ajudar da melhor forma que eles podiam ajudar. E uma delas era principalmente trazendo ele de volta para a fé, trazendo ele para perto, né, de Deus, como fala o próprio texto, buscando a ele em oração e na fé. Os profetas eram enviados por Deus para transmitir sua mensagem e ser exemplos de vida. Enfim, eram homens escolhidos por Deus, vindo de povos, em épocas diferentes, para que o ser humano pudesse chegar a Deus e conhecê-lo melhor. Eles eram meio, ou seja, eram um intermédio, eram através deles, né? Que as pessoas tinham realmente o acesso de chegar, de conhecer mais Deus de mais de perto. Ou seja, eles tinham esse cuidado. Eles cuidavam das pessoas em relação realmente em todos os sentidos da vida, a vida religiosa, a vida na fé, em todas as áreas da vida do ser humano. Eles tinham a preocupação de estar sempre cuidando das pessoas. Eles anunciavam a vinda de Jesus, o Salvador, e denunciavam tudo o que acontecia de errado no meio do povo. Eram pessoas corajosas que não se intimidavam diante das autoridades de sua época e que defendiam o povo de toda forma de injustiça. Ou seja, ele era uma pessoa que respondia pelo povo, que lutava pelo povo, era corajoso, porque nem todo mundo tinha a coragem, né, de enfrentar a justiça, como diz aí, como diz o texto. Ele era uma pessoa que intercedia pela população, intercedia pelo povo, falava pelo povo, ajudava, resolvia questões, ajudava a resolver problemas. Ou seja, por exemplo, se a pessoa tivesse de ir a um determinado local, resolver uma determinada situação com uma autoridade, ele tinha um certo medo, ele tinha um certo receio de ir até essa pessoa, de ir até essa autoridade. E ele, profeta, se encarregava de ajudar, de levar e de tentar ajudar a resolver o problema dessa pessoa. Ou seja, ele não tinha medo, ele não temia, né? Para isso ele era enviado por Deus, ele era ajudado, encorajado e ajudava muito o povo no meio qual ele vivia, certo? Entre os profetas no Antigo Testamento, muitos destacaram-se dentre eles. Foi Jeremias, Isaías, Ezequiel e Daniel. São os profetas que a Bíblia mais fala sobre eles. Existiram outros? Sim, mas a Bíblia fala que esse se destacou, né? No Velho Testamento. Na Bíblia podemos conhecer a história desses e de outros profetas. Jeremias, por exemplo, ao receber o chamado de Deus, hesitou dizendo não saber falar e ser muito jovem. Deus, no entanto, o convenceu dizendo a ele que não receasse, pois ele, o Senhor, estaria ao seu lado, orientando-o no caminho a ser seguido. Jeremias encheu-se de coragem e começou a profetizar em nome de Deus. O que Jesus fala? O que Deus fala para Jeremias? Que ele não tivesse medo. Quando ele diz não receasse, que ele não tivesse medo. Por quê? Porque Deus era com ele, era Deus que ia orientar, era Deus que ia dar sabedoria, era Deus que ia colocar a palavra na boca dele, ao momento certo para ele falar. Então ele tinha que confiar e deixar Deus trabalhar, né? E tudo ia dar certo. Próximo.
Certo. Quando ele diz, quando Jesus manda que Jeremias vá, e Jeremias diz que ele é apenas uma criança e que ele não sabe falar, ou que ele tem medo de falar, Jesus diz o quê? Que ele capacita, né? Quando ele chama, quando ele ajuda, quando ele estende a mão, só precisa a pessoa se disponibilizar. Então ele ajuda, ele dá sabedoria e ensina como falar. Por dizer que nós somos apenas crianças e que não sabemos falar nada, nós estamos nos omitindo de falar, porque todos nós sabemos falar alguma coisa da parte de Deus, né? Dar alguma palavra, dizer que Ele é bom, dizer que Ele é maravilhoso, dizer que Ele nos criou, dizer que Ele nos deu a vida. Então isso todo mundo sabe dizer, principalmente criança. Então existe hoje, na nossa época de hoje, ainda existem os profetas, que são aqueles que levam a mensagem, que levam a palavra em determinadas ou em várias, né, tipos de religiões tem os seus profetas. Cada uma delas, eles têm o seu papel, que é de cuidar, que é de levar a palavra. Na Bíblia também encontramos outros tipos de mensageiros. Os anjos. Sobre eles, Deus diz: eu enviarei um anjo diante de vós para protegê-lo na viagem e para levá-los ao lugar que lhes preparei. Dê atenção à obediência ao anjo. Não se revolte contra ele, pois age em meu nome e não perdoará revolta. Ou seja, Deus enviou os anjos, né, para cuidar da gente. No momento em que nós pensamos que está só, Deus está conosco. Quando nós achamos que é impossível, tudo se resolve, porque para Deus tudo é possível, né? E às vezes nós imaginamos que aquilo que nós não conseguimos fazer, que nós não conseguimos realizar, ou seja, nós não precisamos nos preocupar, porque tem alguém que pode fazer isso pela gente. As nossas orações, o nosso papel é de ajoelhar, é de orar, é de interceder, de pedir para Deus, né? Para isso, vai ter os anjos que levam até Ele, tá bom? Então vamos ficando por aqui na nossa aula de hoje. A nossa atividade ela vai lá na página 46, aliás, e a página 47, tá bom? Até a nossa próxima.